Para você ingressar no Slido ou ter uma conta no Slido, você pode utilizar a opção inscrever-se. Coloque seu nome, sobrenome, o seu e-mail e sua senha. E escolha qual a finalidade que você vai usar o Slido. E clique em criar conta. A outra opção é utilizar a autenticação via uma conta Google. Basta clicar nesta opção. Feito isso, uma vez logado, você estará dentro do Slido. Caso o seu espectador esteja utilizando um navegador para interagir com a sua apresentação, ele deverá colocar o código da apresentação. Vamos colocar aqui um código aleatório 414. Entramos. É uma criação feita por terceiros. Está em inglês. Então lembre-se de fornecer o código de acesso à sua apresentação de modo correto. No seu primeiro acesso ao Slido, a página apresenta-se desse formato, sem nenhuma atividade ou evento ou perguntas no primeiro cenário quando loga. Vai em criar Slido e o seu evento vai receber um nome. Vamos fazer aqui o minha primeira apresentação. Evento. Note que ele cria o código do seu evento. Clique em criar evento. Abre-se então a opção de criar 6 tipos de eventos diferentes, ou 6 formas diferentes de você interagir com o seu público. Vamos criar então um Slido de múltipla escolha. Primeira pergunta. Quem descobriu o Brasil? Primeira alternativa. Note que ele criou já a opção para adicionar uma segunda resposta. Pedro Álvares Cabral. Vamos colocar uma resposta incorreta. Cristóvão Colombo. Deixado tudo desmarcado aqui, qualquer feedback ou interação com seu público deverá ser feito pelo próprio apresentador. Clique em salvar. Caso clique em lançar, a sua pergunta já estará no ar. Então, apenas salvar. Vamos adicionar uma segunda pergunta. Onde Cabral desembarcou? Vamos colocar uma alternativa. Rio de Janeiro. Litoral da Bahia. Aqui vamos proceder diferente. Marque a resposta correta, essa alternativa, e assinale a resposta correspondente. Isso permitirá que o dispositivo do espectador receba o seu feedback. E vamos salvar. Vamos criar uma terceira pergunta. Nome do monte avistado por Cabral. Vamos colocar uma primeira resposta. Note que já cria a segunda linha para a resposta. Pão de açúcar é uma resposta incorreta.
e vamos colocar Pascoal. Aqui nós vamos marcar esta opção e indicar qual a resposta correta, e vamos selecionar esta opção, e isso vai tornar possível você limitar o seu espectador a uma ou duas respostas ou ilimitado. Vamos marcar aqui e salvar. O Slido não permite a criação de 3 perguntas de múltipla escolha. Entretanto, ele permite a criação de quiz. Nessa situação, veremos como fazer mais adiante. Pronto, seu primeiro slide está criado. E para apresentar, basta clicar em Apresentar. Para apagar uma atividade que você tenha feito, posicione o mouse sobre ela, a barra vertical formada por 3 pontinhos, vá até o mesmo e excluir. Uma função interessante do Slido é esta perguntas e respostas do público. Clique nele e vem aqui do lado direito, tente enviar uma pergunta. Ele abre um dispositivo virtual. Vamos colocar aqui e vamos iniciar a nossa apresentação. A nossa apresentação, então, ela está desativada. Vamos ativar clicando na bolinha verde aqui. Note, então, que não tem nenhuma resposta dada. E aqui no nosso dispositivo virtual, apareceu já a alternativa. Vamos enviar a resposta. Aparece o percentual de resposta 100% na alternativa Pedro Álvares Cabral. É a única. E aqui também, do mesmo modo. Só tem, conforme canto superior direito, só tem um usuário. Como essa alternativa foi montada sem marcar a alternativa correta, essa questão foi construída sem a alternativa correta, o feedback deve ser dado pelo próprio apresentador. Vamos passar para o próximo. Aqui nós já vemos que tem uma gama de respostas dadas de 100%. Portanto, para que isso não apareça, você vem e clique aqui, ocultar resultados, e para mostrar a resposta correta ou não, veja que aqui está marcando, tem que desmarcar ou marcar esta opção aqui. Então desmarcamos todas e continua. Vamos para a última. Então, aqui não mostra nenhuma resposta. Vamos para o nosso dispositivo virtual, vamos enviar a resposta correta. Apareceu aqui 100% na resposta Pascoal. Vamos revelar a resposta correta. Está aqui. Portanto, esse dispositivo serve para você simular a construção aí do seu evento, das suas enquetes, suas perguntas, ou seja, do seu slide. Para desativar o seu dispositivo virtual, vá no xizinho que está ao lado esquerdo, clique nele e ele fecha. O dispositivo virtual também pode ser acessado no menu onde estão relacionadas às suas atividades. É só clicar aqui no símbolo aparecendo na forma de um aparelho celular. Clique nele e a opção de responder aparece. Algumas funções importantes devem ser observadas quando se sobrepõe o mouse sobre cada uma das enquetes feitas. A primeira é este cadeado que bloqueia a hipótese de o público dar resposta. Aqui
vai ocultar o percentual de respostas dadas a cada uma das alternativas. E aqui deixa ativada ou não a enquete. Vamos deixar sem ativar. Vamos fazer a apresentação e ver como isso fica na nossa apresentação. Então aqui está a página inicial, apresenta o QR Code, o endereço de acesso e o código, e só vai mudar essa tela desde que clicado em ativar pergunta. Note então que aparece um cadeado aqui na parte superior, ou seja, que o público ainda não consegue responder a pergunta, não tem acesso às alternativas. Só vai acontecer isso caso o cadeado seja desmarcado. E também o percentual de respostas dadas só aparece quando liberado aqui, mostrar resultados. Vamos voltar na nossa apresentação. Então perceba que tem uma resposta dada aqui. Nós podemos redefinir esse resultado. Então clique nos 3 pontinhos verticais e na opção redefinir resultados. Clique nele, redefinir, e ele então, o percentual aqui, embora apareça o número de respostas dadas, mas a barra não é projetada. Vamos ver como fica na apresentação. Note que agora ficou em vermelho aqui. A apresentação está ativa. Vamos nela. Veja que já está ativa aqui. Não foi necessário ativar. E vemos que os percentuais estão em 0 para cada uma destas alternativas aqui. Vamos desativar a atividade e ela ficou desativada. Voltamos ao nosso slide onde está a enquete e note que aqui voltou a ser verde. Outro ponto importante é essa função aqui. A primeira não tem, a segunda tem esta função de assinalar qual é a resposta correta. Isso aqui implica em mostrar na apresentação qual é a alternativa correta, antes mesmo do público responder. Então, vou deixar marcado, vamos bloquear o cadeado e vamos colocar aqui, ocultar o resultado. E vamos redefinir o resultado caso você não queira exibir as respostas dadas anteriormente. Vamos apresentar. Então, a primeira pergunta está exibida aqui. Vamos para a próxima, que nos interessa. Então, a segunda pergunta está aqui e vamos ativar ela. Note, então, que o cadeado está ativo. Vamos desbloquear para o público. Agora o público tem a sua enquete ativa. Porém, note aqui, aparece a indicação de qual é a alternativa correta. Exibindo os resultados, nós vemos que a barra verde, embora de 0%, indica que a resposta correta é essa. Para que isso não ocorra, lembre-se de deixar desmarcada esta opção aqui. Vamos voltar aqui e veja que essa opção agora ficou desmarcada. Foi desmarcada durante a projeção. A existência desse botão de marcar ou desmarcar qual é a resposta, ou seja, o gabarito da questão, ele só existe nas questões quando, na sua construção, foi definido que deverá ser marcada a resposta correta e ela é assinalada, nesse caso aqui. Então, vamos deixar sem essa opção, ou seja, o feedback será dado pelo próprio apresentador. Vamos salvar aqui e vemos então que aquela opção de ativar ou não qual a alternativa correta desapareceu. Para alterar, ou seja, corrigir algum erro, modificar cada uma das enquetes, 3 botõezinhos aqui, clicamos nele, editar,
Vamos aqui colocar a opção que o gabarito será dado para esta questão, ou seja, que a alternativa correta é esta. Vamos salvar. E aqui então voltou aquele botão que ativa a resposta. Outra função interessante, vá aqui em cima e você abre esta opção aqui. Repetindo, vá em Slido, clique aqui em cima e vamos pegar a opção, por exemplo, customização. Vamos colocar aqui o modo de apresentação, vamos trocar o fundo, vamos colocar esta paisagem aqui. Vamos salvar. Agora vamos ver como ficou a nossa apresentação com a troca do fundo, ou seja, do seu layout. Note que a paisagem apareceu aqui ao fundo. A versão gratuita do Slido permite no máximo 3 enquetes, porém permite, clicando aqui, construir um quiz. O quiz tem como símbolo esta taça, esta copa aqui. Vamos fazer uma primeira pergunta. Quantos anões moravam com a Branca de Neve? Vamos colocar a primeira alternativa, 7, que é a correta. Então vamos habilitar aqui a resposta correta. 6 e 5. Há a possibilidade então de habilitação de um cronômetro. Aqui ele coloca o tempo de 20 segundos. Vamos colocar aqui 10 segundos. E vamos ativar a tabela de classificação. Ou seja, vai mostrar a cada pergunta a cada nova pergunta ou a final de resposta da última pergunta, quem está liderando. Vamos adicionar mais uma aqui, ou pode salvar. Vamos adicionar uma segunda pergunta. Quem inventou o avião? Santos Dumont. Vamos colocar aqui Carl Benz. Vamos assinalar a correta. Assinalamos também o cronômetro. Também vamos colocar 10 segundos. E mostrar a classificação. Caso seja a última pergunta, não há necessidade dessa marcação, mas vamos deixar do mesmo modo. E salvamos. Então note que o quiz foi criado, ele está aqui. Aparece novamente aqui o menu suspenso nas 3 bolinhas. Aqui o interessante é que quando faz a redefinição de resultado, ele redefine ou apaga o resultado de todas as perguntas do quiz. Criado o nosso quiz, vamos fazer a nossa apresentação. Para isso, vamos usar então nosso dispositivo virtual aqui. Iniciamos a apresentação. A apresentação ela não está ativada. Vamos fechar aqui o cadeado para ninguém responder e vamos iniciar ela. Então a pergunta está aqui, note o cadeado aqui em cima fechado. A gente libera ele. E agora a pergunta é possível fazer. Então vamos responder aqui. Enviado ela. E agora nós vamos exibir a quantidade de respostas dadas a cada uma das alternativas. Apresentou a barra aqui, voltamos ao nosso dispositivo virtual, mesma forma. Portanto, o usuário recebeu os percentuais. E agora vamos exibir a resposta correta. Esta aqui. Aparece a segunda pergunta. Note que a votação está fechada para o usuário. Vamos abrir ela clicando aqui na imagem do cadeado.
Ao ficar aberto, abre-se a oportunidade, então, de responder. Para isso, tem que ativar a atividade. Então, vamos lançar a resposta. Vamos mostrar o percentual de respostas dadas e se acertou ou errou. O feedback também vem aqui no dispositivo do espectador. Próxima questão. Novamente, está fechado aqui a votação para o espectador. Vamos liberar. Feita a liberação, vamos propositadamente responder errado. Enviamos a resposta, porém o feedback ainda não apareceu. Vamos mostrar ele. Aqui está. E aqui está o percentual respondido. O feedback só vem quando ativado aqui. No caso, esse usuário vem a informação que a resposta correta é Pascoal, porém ele respondeu errado. Avançando, vamos entrar no quiz. O quiz funciona de outro modo. Ele vai exigir do usuário que coloque o nome. Vamos usar este aqui, competidor. Ingressamos e aqui note que apareceu então a figura do competidor. Vamos avançar. Note a barra do tempo correndo. Aqui também corre o tempo. Vamos responder. E, terminado o tempo, aparece a barra contendo o percentual de respostas dadas na alternativa. Vamos avançar aqui. Ele aparece qual é a alternativa correta e o feedback aparece também no dispositivo do espectador. Avançamos o slide. Aqui novamente ele apresenta a pergunta. Vamos responder errado. E o percentual de respostas dadas na questão Car Benz apareceu aqui, 0 para a outra. Mesma forma aqui. Vamos avançar para mostrar então o feedback. Ele aparece no dispositivo do espectador como ele respondeu, se certo ou errado e qual a alternativa correta. Avançando aqui. Chegamos então ao campeão. Sobre o quiz, então aqui note que o botão dele permaneceu vermelho. Vamos desativar ele. Vamos editar, fazer algumas correções. Vamos colocar aqui um ponto de interrogação. Vamos desabilitar o cronômetro. Vamos desabilitar o cronômetro da segunda pergunta. Vamos colocar aqui mais um ponto de interrogação. E vamos então fazer a apresentação da nossa enquete. Então, iniciada a atividade, caso não queira perguntar, vamos iniciar aqui. Voltando aqui, então o quiz está aberto, aguardando que um usuário ingresse. Então o competidor aqui vai ingressar. Ele ingressou, aparece a palavra competidor. E aqui inicia então o momento para ele responder. Note que como foi desabilitado o cronômetro, não aparece aquela barra de contagem regressiva. Então, o feedback ou só termina caso o apresentador avance. Apresenta o percentual de respostas dadas, mais um clique
a resposta correta. Aqui mostra, então, quem está liderando. Entre uma pergunta e outra do quiz aparece isso aqui, porque a atividade foi determinada que aparece quem está liderando. Vem a segunda pergunta, ela aparece para o espectador, é enviado. Como não tem a barra do cronômetro, só avança para as respostas quando clicado. Aqui foi apresentada a resposta Carl Benz. Avançamos mais uma vez, aparece o feedback e mostra então para o espectador que ele errou a resposta. Avança mais uma vez. Novamente mostra quem está liderando ou quem estão na liderança. E clicado mais uma vez, mostra quem é o campeão. Vamos agora fazer um novo slide. Vamos dar o nome de segundo slide. E nele nós vamos fazer agora algumas coisas diferentes. Vamos fazer a palavra na nuvem. Vamos fazer essa pergunta. Qual o seu nome? Aqui então podemos definir que o usuário pode fazer várias respostas. Como o nome é único, vamos deixar desmarcado. Tem um filtro para linguagem obscena, deixe ativado. E quantos caracteres podem conter a resposta? Vamos mudar aqui para 100 caracteres. Salvamos. Então aqui está criada a nossa primeira pergunta ou atividade. Adicionamos mais uma, vamos escolher aqui então um texto aberto. Comente sobre a última aula. Vamos ativar várias respostas e salvar. Vamos criar mais uma atividade. Vamos colocar o ranking. Quais são suas cores preferidas? Vamos colocar aqui azul, amarelo, laranja, vermelho, verde, branca e violeta. Vamos colocar aqui que o usuário pode colocar no máximo, então, como tem 6 alternativas, vamos colocar no máximo 3. E podemos deixar que isso fique randomizado ou não. Quando randomizado, isso aqui apresenta de um modo totalmente aleatório no dispositivo do espectador. Vamos salvar. Agora o quiz já não permite criar mais nenhuma nova atividade, exceto a criação de um quiz, conforme já vimos. Vamos fazer a nossa apresentação. Aqui está o nosso dispositivo virtual. Iniciamos a nossa apresentação. Clicamos aqui. Os usuários vão ingressar pelo QR Code ou pelo site com este código.
Qual é o seu nome? Espectador do slide. Enviada a resposta, ele não consegue mais enviar outra resposta porque foi programado apenas uma por espectador. E aqui, qual é o seu nome? Espectador do slide. Então, esta atividade é importante para quem vai fazer, por exemplo, uma tempestade de ideias, um brainstorm, e algo do gênero. Vamos para a próxima apresentação, próximo slide. Comente sobre a última aula. Então, aqui, gostei. Vou colocar uma resposta nesse sentido. Gostei. Como ele pode dar mais de uma resposta, está programado para isso. Poderia ter sido melhor. Vamos enviar aqui. Vamos ver como está na nossa apresentação. Então, as duas respostas, ou dois comentários enviados pelo único usuário apareceu aqui. Vamos para a nossa última. Então, aparece aqui a ordem das cores, exatamente como foi construída a questão. Entretanto, veja que violeta já não é mais o último. Então, vamos selecionar aqui violeta, azul e verde. Note que somente 3 é possível assinalar. Isso porque foi configurado para que apenas 3 fossem votadas. É enviado e o ranking aparece aqui. Em primeiro lugar, violeta, segundo azul, terceiro verde. Então, isso aqui é importante para sondar algum nível de entendimento do seu público. Agora vamos ver algumas outras atribuições. Então, vamos desativar aqui essa atividade. Vamos limpar os resultados. Isso é importante para a reutilização da atividade. E vamos excluir, então, uma das perguntas, porque permite-se no máximo 3 por slide. Excluímos ela. E no lugar vamos colocar outra. Então, clicar aqui em criar votação. Vamos aqui nesse menu suspenso. E vamos colocar aqui a avaliação. Avalie o desempenho do seu time. O ranking, mínimo, no máximo 5, melhor nota, ou podemos expandir para melhor nota 6, melhor nota 7 e assim por diante. Vamos salvar. Então, a nova atividade foi criada dentro desse slide aqui, dessa nova apresentação. Vamos à nossa apresentação do nosso dispositivo aqui. E vamos ver como ficou a nossa última atividade. Aqui está o ranking. Vamos colocar aqui até 5 e vamos enviar. Veja aqui a resposta dada, 100% na 5ª posição. Então, esse ranqueamento aqui também é possível ser utilizado para sondar aí algum volume de informação, estratificação de dados entre o seu público. Para colocar o plugin ou complemento no Chrome,
Vá em Produtos, Integrações, Google Slides, adicione no Google Slides e faça seu login caso não esteja logado. Após logado, há um tutorial de como instalar. Aberta uma nova aba com logado no Google, você pode iniciar por Drive ou então Apresentações. Vamos usar esta opção aqui e vamos usar então uma apresentação em branco. Vá em Complementos, Gerenciar ou instalar complementos. Vamos em Instalar complementos. Vamos pesquisar por Slido. Com a resposta dada pela pesquisa, clique sobre ele e vamos fazer a instalação. Clique em Instalar. Feita a autenticação em 2 etapas, vamos concluir a instalação. Temos então instalado o plugin. Note então que o plugin do Slide foi instalado dentro do Google Apresentação e está apto a ser utilizado. Veremos agora como fazer apresentações utilizando o Google Apresentação e o Slide. Faça o seu login numa conta Google. Acesse o menu no canto superior direito e vá até a opção Google Apresentação ou Apresentações. Suas apresentações começam a ser exibidas. Vamos numa apresentação em branco. Com o plugin instalado no Google Chrome, ele aparece aqui na barra de menus das apresentações do Google. Note que o seu arquivo ele tem um nome padrão, apresentação sem título. Vamos colocar apresentação do Google mais Slido. Feito isso, note que se você já estiver logado, aqui do lado direito, já aparecem aquelas atividades que você criou dentro da página ou do site do Slido. Vamos aqui ao primeiro Slido, a atividade do primeiro Slido. Clicamos nela. Clicado nela, nós podemos ver que existem 5 votações, ou 5 atividades. Clicamos nela e vemos as perguntas de múltipla escolha e o quiz com as perguntas. Vamos adicionar uma das perguntas. E note então, do lado esquerdo, a criação de um slide. Para apresentar, basta então clicar em Apresentar com Slide ou na barra de menu, Ver, Apresentar, ou então
tecla Ctrl mais F5. Vamos iniciar a apresentação. Note que agora a barra de controle da atividade é a do Google Apresentação. Então, iniciadas as atividades, faça a sua apresentação normalmente. Para passar os slides, basta clicar sobre ele. Para excluir um slide vindo do Slido, clique sobre o mesmo, do lado esquerdo, clique com o botão direito e vá na opção Excluir, ou então a tecla Delete. Agora vamos criar uma apresentação Google, cujas atividades do Slido são criados dentro ou a partir da própria apresentação Google. No menu do Google vamos acessar o Drive, pode ser acessado na forma anterior da apresentação. Vamos em Novo e Apresentações Google. Criado o arquivo, lembre-se da possibilidade de troca do nome. Vamos colocar o seguinte nome: Criando Slido a partir da apresentação Google. Vamos excluir esse slide, não nos interessa. Vamos ativar o menu do Slido. Dentro do Slido tem essas duas atividades que nós já criamos, mas o que nos interessa é criar uma nova atividade, ou seja, uma nova seção do Slido. Vamos criar então nuvem de palavra. Dê uma sugestão de nome para o filhote de cachorro. Vamos assinalar aqui que pode ter várias respostas e vamos adicionar a nossa apresentação. Clicado em adicionar para a apresentação, perceba que houve a criação de um slide aqui do lado. Ingressando no site do Slido, note que apareceu uma outra seção com o nome exatamente aquele do arquivo do Google Apresentação e o código 96494. Conferindo, está aqui a questão, deu uma sugestão para o filhote de cachorro. Vamos ingressar nela para ver como fica. E está aqui a nuvem de palavra, deu uma sugestão de nome para o filhote de cachorro. Note que ele deixou a atividade já ativa. Vamos então apresentar o slide criado. Note que apresentou primeiro a pergunta, o código do qual foi mencionado que nós vimos e a forma de acesso. Acessada a atividade via celular, os nomes então. Totó é o primeiro nome. O outro nome, Bidu.
Poti e assim por diante. Note então a apresentação dos nomes. Conforme o público vai sugerindo, os nomes vão sendo lançados neste quadro. Para sair da apresentação, tecla ESC. Agora vamos adicionar mais uma atividade. Vamos colocar aqui o ranking. Vamos colocar quais são os personagens de desenho adiante que você mais prefere. Vamos colocar aqui Pernalonga. Note que assim que eu teclar aparece mais uma opção de adicionar respostas. Vamos colocar Mickey. Donald e o Patolino. Aparece uma terceira linha. Caso não escreva nada, quando salvar a apresentação, ela desaparecerá. Aqui nós podemos colocar qual o máximo de opções, 3, como são 4, máximo de 3, ou então deixamos desmarcado e ele poderá colocar a ordem que ele entender. Podemos colocar isso aqui randomizado, ou seja, esta ordem que está presente aqui não será a mesma que será apresentada no dispositivo. Ao clicar adicionar apresentação, esta atividade será salva e o slide surge do lado esquerdo, como está aqui. Vamos adicionar mais uma atividade. Agora vamos colocar um texto aberto. Dê sua opinião. E aqui podemos marcar que o usuário ou o espectador poderá dar várias respostas ou uma só. Vamos deixar uma só e adicionar na apresentação. Note então que 3 slides foram criados via Slido. Ao clicar em adicionar interação, vamos tentar colocar uma votação aqui. Note então que ele pede para fazer a assinatura da versão paga. Então, limita-se a 3 questões ou votações apenas. Porém, é possível criar ou adicionar quiz. Então, vamos colocar aqui uma pergunta. Quem assinou a Lei Áurea? Vamos colocar aqui Dom Pedro II ou outra alternativa, Princesa Isabel. Podemos então marcar qual é a resposta correta. Devemos, na verdade, marcar, porque se trata de um quiz. Vamos colocar aqui que mostra quem lidera a competição. E podemos colocar um timer, ou seja, um tempo para resposta. Vamos deixar 10 segundos. Adicionamos a apresentação mais um slide, agora no formato de quiz. Vamos adicionar mais um quiz aqui. Então, clicado em adicionar, clique em quiz e vamos colocar Getúlio Vargas teve quantas vezes na presidência? Vamos colocar 1, 2.
A resposta correta é esta. Note que ele já deixou habilitado o timer, 10 segundos. Vamos colocar aqui a liderança e vamos adicionar mais esta apresentação, mais este slide dentro da nossa apresentação. Veja que está aqui. Vamos adicionar mais um slide, portanto, mais um quiz. Agora, qual foi a primeira capital do Brasil? Vamos colocar São Paulo e Salvador. Resposta correta, Salvador. Também vamos deixar o timer e vamos adicionar. Note então que nós temos uma nuvem de palavra, um ranqueamento de opinião, um texto aberto, uma pergunta de quiz, segunda pergunta de quiz, terceira pergunta de quiz. Vamos adicionar mais uma. Note que ele permitiu uma quarta pergunta do quiz. Qual o nome da revolta que Tiradentes se envolveu? Inconfidência Mineira, Cabanagem. A resposta correta é esta. E vamos colocar aqui também quem está liderando o quiz. E vamos adicionar. Então note que são um total de 7 slides, 4 do quiz e 3 de outras finalidades. Lembrando que o primeiro já criamos, aparecem aqui 3 respostas, portanto, essas 3 respostas nós podemos apagar, basta clicar na barra vertical de 3 pontos e apagar resultados. Apagamos e ele não aparece. Concluído então o nosso slide. Neste slide há, portanto, um erro do gabarito. Para fazer essa correção, você pode clicar no lápis, ou então nos 3 pontinhos de vertical e editar, e vamos marcar a resposta correta. Veja que você pode fazer perguntas com mais de uma alternativa como correta, com várias alternativas corretas. Neste caso aqui, como só tem uma correta, vamos deixar a correta. E salvamos. Vamos então fazer a nossa apresentação. Clique em apresentar com slide. E ele inicia. Então aqui notamos aquela hipótese de sugestão de cachorro. Veja que não tem nenhuma alternativa. Vamos inserir uma resposta. Totó. Então vemos que Totó foi inserido com uma das respostas. Pode colocar várias, depende da quantidade de usuários e a sugestão de cada um. Clicado em cima do slide, ele avança e agora apareceu aquela seção de votação da preferência. Note que aqui está na ordem do qual foi feita a criação deste slide, mas no usuário ou no espectador está aparecendo de modo diferente. Então vamos inverter. Vamos colocar aqui que o Patolino será o mais preferido. Depois vem o Donald, o Mickey e por último o Pernalonga. O Pernalonga é o primeiro aqui da apresentação. A resposta será enviada, aparecerá de outro modo. Veja que inverteu. O Patolino ficou em primeiro e o Pernalonga em último.
Clique no slide para a próxima atividade. Dê sua opinião. Vamos inserir uma resposta. Gostei. Ela é enviada e aparece aqui. Agora vamos entrar no quiz. O quiz exigiu o nome do participante, no caso, tablet. Vamos clicar para entrar na primeira resposta ou na primeira pergunta e respectivas respostas. Note a barra do tempo retrocedendo. Vamos enviar uma resposta. Uma resposta já chegou. Terminada a barra do tempo, é exibida a quantidade de respostas dadas a cada uma das alternativas. Clica-se no slide e então ele apresenta o feedback. A mesma coisa vai ocorrer, ou seja, o feedback, no dispositivo do participante. Note que agora mostra quem liderou essa primeira pergunta. Em 8 segundos, ele respondeu corretamente. Clique no slide e vamos para a próxima. Quantas vezes Getúlio esteve na presidência? 2 vezes. É enviada a resposta e espera-se a barra do tempo e aí ele apresenta o score das alternativas respondidas com seus respectivos percentuais. Clicado sobre o slide, ele apresenta então o feedback, e isso vai permitir que seja também respondido ou dado feedback no dispositivo do espectador. Clicado mais uma vez no slide, aparece novamente quem está liderando, essa alternativa desta apresentação nessa forma, lembrando que ela deve ser configurada durante a criação de cada pergunta. Nova pergunta sendo feita, vamos colocar a resposta correta, Salvador. O tempo está correndo, terminou, e aparece o percentual de resposta dada, de respostas dadas na alternativa. Clicado sobre o slide, aparece então o feedback. Clicado novamente, passa-se para a demonstração de quem está liderando, mais um clique sobre o slide e começa a última pergunta do nosso caso. Enviada a resposta, espera-se terminar a barra de tempo e é apresentado o percentual para cada alternativa assinalada. Clicamos sobre o slide e a resposta correta é apresentada e isso vai levar ao feedback no dispositivo do espectador. Clicado sobre o último slide, então aparece o ranking, ou seja, a classificação dos ganhadores. Agora vamos ver como o Slido se comporta dentro lá da sua página. Então, ingressado dentro da página do Slido, lembre-se que foi criado esta sessão foi criada utilizando então o Google Apresentação. Note aqui então que a atividade está ativa, então pode ser desativada e ativada. Pode-se então bloquear e desbloquear a questão, apagar os resultados ou não, como já vimos anteriormente. Porém, alguns detalhes. Se você marcar aqui o cadeado que bloqueia a votação, essa opção de controle não existe dentro do Google Apresentação. Então, quando você for apresentar e pré-configurado está que a questão está bloqueada, não aparece o menu com a possibilidade de destravamento. A barra que aparece aqui é uma barra que controla o próprio Google Apresentação e não o Slido. Para que isso não ocorra, você deve sempre deixar desmarcado essa hipótese, pois somente apresentando via o Slido é que a possibilidade então de
marcar e desmarcar o cadeado durante a apresentação é possível. O layout pode ser alterado, então vá no topo da página, tem uma imagem de uma engrenagem, clique nela e aqui você pode fazer algumas alterações. Trocar o nome da seção, trocar o código de evento, preferível não fazer isso, porque pode dar conflito com outros eventos. E vamos aqui em customização e vamos trocar aqui o layout, vamos colocar esta imagem aqui e vamos salvar. Vamos desativar a atividade aqui, desbloquear o cadeado e fazer um reset das perguntas. Vamos fazer um reset também do quiz. Vamos aqui ao nosso apresentação, apresentamos e novamente está aqui o início da nossa apresentação. Veja que o fundo então foi alterado. Clicado, muda-se de slide, mais um clique, muda-se de slide. Aqui, como não foi resetado, não foi apagado as respostas já dadas, elas se repetem e o quiz ele volta. Então se ingressa nele e aparece já o quiz na forma como vimos anteriormente. Para instalar o plugin do PowerPoint, vá em Produtos, Integrações e procure por plugin do PowerPoint. Faça um download. E na sequência faça a instalação. Então vamos instalar o plugin do Slido para o PowerPoint. Ele aparece com esse nome, Slido para o Windows. Duplo clique sobre o arquivo que você baixou e ele vai iniciar a instalação. Clique em Próximo, Próximo e instale. Então espere o processo de instalação ser concluído. E finalize. Marque essa opção para que ele seja carregado assim que você finaliza. Note então o surgimento dele aqui no menu, ou seja, na bandeja do Windows. Ele vai apresentar essa opção de instalação, melhor dizendo, de abertura. Então, clicado sobre Slido, clique aqui e ele pode abrir o PowerPoint. Outro caminho para você encontrar o aplicativo, vá no menu de pesquisa do Windows, no caso Windows 10, e escreva Slido. Então ele aparece aqui e executa o aplicativo. Novamente aparece aqui. Abrir o PowerPoint. Você pode abrir o PowerPoint utilizando esse expediente ou abrir diretamente o PowerPoint pelo seu computador. Aqui ou por aqui. Vamos por aqui para ver como é esse processo. Então ele carregou o PowerPoint. E note então a existência deste botão do Slido aqui no menu página inicial do PowerPoint. Caso você não instale o plugin, este botão não aparece. Vamos iniciar então a utilização do Slido dentro do PowerPoint. Então, clicamos no botão
slide. Ele aparece aqui do lado direito. Portanto, podemos ver as 3 seções já criadas nesta revisão. As 2 primeiras criadas diretamente dentro do site do Slido. A terceira criada via Google Apresentação. Podemos reutilizar estas seções ou criar uma nova. Vamos reutilizar aquela criada pelo Google Apresentação. Clicado sobre ela. Vemos então a existência das 7 questões aqui. Vamos adicionar todas elas. Selecionamos todas e adicionamos. Note então a criação dos 7 slides vindos da apresentação, ou seja, daquela seção dentro do slide. Poderemos adicionar mais uma interação, então vamos fazer isso. É um quiz apenas. E vamos colocar aqui a pergunta. Itaipu fica em qual rio? Vamos colocar aqui as alternativas. Paraná ou São Francisco. Não vamos assinalar a alternativa e vamos tentar adicionar a apresentação. Veja que foi recusado por se tratar então de um quiz, cuja resposta tem que ser marcada previamente. Ou seja, a alternativa correta tem que ser previamente apresentada. Vamos colocar aqui quem está liderando essa opção e vamos adicionar a apresentação. Então veja aqui no segundo slide é que apareceu essa pergunta. Então ela é a quarta e última pergunta do quiz, podemos mover ela aqui para o final. E podemos então iniciar a apresentação clicando aqui. Outras funções, como de editar e também de fazer o reset de alternativas. Este menu, ou melhor dizendo, este plugin do slide dentro do PowerPoint é muito parecido com aquele que nós acabamos de ver do Google Apresentação. Vamos agora construir uma apresentação utilizando o PowerPoint. Vamos pegar um modelo pré-definido. Vamos criar ele. Vamos tirar esse aqui a mais e vamos fazer aqui algumas alterações. Bom, então vamos fazer aqui perguntas do slide pelo PowerPoint. Então vamos ativar novamente o botão do slide. Note então a existência daquelas 3 seções, mas nós vamos criar então uma nova seção aqui. Criamos a nova seção. Vamos então criar aqui uma pergunta de votação, de opinião. Que você achou da partida de futebol? Esta é a pergunta. Então vamos adicionar na apresentação. Note então o slide aparecendo aqui do lado. Vamos adicionar mais uma pergunta. Vamos colocar aqui de múltipla escolha. Então uma pergunta de múltipla escolha. Quantos porquinhos o lobo mau perseguiu?
Vamos colocar aqui, então, 1, 2, 3. Vamos assinalar essa como sendo a correta e deixamos essa configuração deste modo. Então, note que mais um slide apareceu. Vamos adicionar mais uma atividade. Então, nuvem de palavra. Sugira um nome para o passarinho. E vamos adicionar. Então, criamos nossos 3 slides, lembrando que no modo gratuito do slide, somente 3 slides interativos podem ser criados. Porém, poderemos adicionar o quiz. O quiz, vamos colocar quantas Copas do Mundo o Brasil ganhou. Esta é a pergunta. 5, 4, 3, 2 ou 1. Vamos selecionar a correta. Vamos colocar aqui a barra do tempo. Vamos colocar 10 segundos e adicionamos. Então está criado aqui o nosso slide dentro do PowerPoint e é só ir para a apresentação. Vamos a ela. O primeiro slide é aquele criado pelo PowerPoint, então ele não tem interação nenhuma. Avança-se a apresentação. Aqui nós já vemos, então, a apresentação do QR Code e do site e do código. Houve, então, o ingresso de um participante. Vamos fazer a votação. E aqui já apareceu, desse único participante, a sua votação. Aqui a pergunta, então, quantos porquinhos o lobo mau perseguiu? São 3. É enviada a resposta. E o slide só mostra a resposta dada para cada alternativa, caso clique em cima. No caso, uma só. E está correta, já vai para o espectador o feedback e também é apresentado na apresentação. Aqui é aquela pergunta para sugerir o nome de um passarinho. Vamos enviar aqui piu-piu. É a única resposta, então, que o usuário pode enviar, porque não foi permitido a ele, durante a configuração, que enviasse mais de uma resposta. Clicado no slide, ele vai para a próxima pergunta, que é a do quiz, do qual exige o nome do participante. Então, vamos dar um nome a ele. Ficou o nome de P. Vamos clicar para a pergunta ser respondida. Vamos assinalar uma resposta. Ela já foi enviada. A hora que a barra de tempo terminar, o score é apresentado. A quantidade de respostas dadas a cada uma das alternativas é apresentada neste formato automaticamente. E quando clicado, vem a revelação da resposta correta. Então é assim que se cria essa interatividade do slide com o PowerPoint. Ingressado no site do Slido, então há uma quarta seção com o nome de Slido, G077, que é justamente aquela uma criada pelo PowerPoint. Esta nomenclatura pode ser alterada. Vamos colocar aqui criado pelo PowerPoint. Vamos fazer aqui uma customização, ou seja, vamos colocar ela com este fundo
diferente aqui, vamos escolher este aqui. Salvamos. Vamos parar o quiz. Vamos apagar os resultados. Vamos apagar os resultados aqui também. Vamos editar essa pergunta. Vamos colocar aqui que permitido várias respostas. E vamos também resetar ou redefinir os resultados aqui. Para esta também. Vamos utilizar então o nosso dispositivo virtual, que está aqui. E vamos apresentar aquele slide com slides criado pelo PowerPoint, aquela apresentação criada pelo PowerPoint vinculando o slide diretamente ao slide. Note então que o fundo também ficou alterado. Aqui a atividade só começa quando você ativa. Então a apresentação segue, avance conforme sua vontade. A primeira resposta, então vamos colocar aqui, vamos colocar um apenas e enviar. Apareceu então a resposta para o 1, 100% respondendo para o 1. Vamos para a próxima atividade. Então note que aqui já está ativado qual é a resposta correta. Então, numa apresentação, quando se questiona o público, não é interessante. Então, cuide nas suas configurações. Vamos colocar aqui a resposta correta. Vamos enviar. Chegou aqui a resposta correta. Vamos agora sim revelar a resposta e ela vai aparecer no dispositivo do espectador. Avançamos a apresentação. Sugira um nome para o passarinho. Nós vamos novamente repetir piu-piu e enviar. Note que surgiu aqui, então, é apresentado o nome piu-piu, porém, vimos que foi alterada essa questão, permitindo que o usuário enviasse mais de uma resposta. Vamos dar o nome de amarelinho. Enviamos. Apareceu amarelinho. Vamos adicionar mais uma resposta. Vamos dar o nome de Kiko. E assim sucessivamente. Vamos avançar a apresentação dentro do slide. E aqui está o quiz. Então está solicitando o ingresso para o quiz. No dispositivo vai pedir o nome. Vamos dar o nome de competidor e fazer o ingresso. Ele fica aguardando até a pergunta ser liberada. Vamos clicar nela. Quantas Copas o Brasil ganhou? Vamos responder esta aqui. Note a barra do tempo passando, reduzindo. Vamos enviar. E, terminada o tempo, automaticamente a quantidade de respostas dadas a cada alternativa aparece aqui e o feedback somente avançando o slide. Portanto, a resposta correta está aqui. Continuando com o slide, é apresentado os competidores vencedores, ou seja, a classificação dos competidores. Dentro do PowerPoint, vamos fazer a apresentação por ele também, só para ver como ficou a alteração.
Veja que os resultados pelo PowerPoint também estão se apresentando e o fundo foi alterado. Então, este é o modo como o PowerPoint pode criar e ser utilizado no slide, a mesma coisa com o Google Apresentação e vice-versa. Chegamos ao fim do nosso curso. Obrigado pelo interesse e pela participação e até o próximo.